Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Esse podcast, na verdade, foi preparado para você que quer mudar sua vida, entender seus pensamentos, entender como a física quântica pode alterar sua vida, a neurociência, a alquimia da mente. Se você quiser saber, conhecer mais nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter uma série de ajuda e também materiais exclusivos nossos, vídeos, áudios, cursos e treinamentos avançados que você vai poder utilizar e entrar para se tornar aluno nosso aqui dentro da Mangabeira Academy, tá bom? Então www.diegomangabeira.com.br e aí no caso a gente vai se falar, tá bom? Eu quero falar hoje nesse podcast aqui da Alquimia da Mente o que é frequência vibracional. E a gente sabe que na verdade várias pessoas têm essa dúvida. Então, Diego, eu queria entender melhor o que é frequência, o que é vibração. O que isso altera quem eu sou, a forma que eu lido com as coisas, a forma que, na verdade, as coisas elas direcionam minha vida e assim por diante, né? O que a gente vê, na verdade, são várias pessoas curiosas, né? Querendo entender um pouquinho mais como que isso pode alterar a sua vida, como que, na verdade, isso pode fazer a diferença. Então eu vou falar nesse podcast sobre várias partes, na verdade, até dividir em 4 partes, para que você consiga entender o que isso pode fazer diferença, como que isso pode alterar a sua vida e também co-criar a sua realidade. Frequência vibracional, como qualquer coisa na física, ela foi criada a partir do momento que você tem um entendimento diferente. Então vamos pensar, até mais ou menos o século XIX, né, existiu a preponderância então da física tradicional, da física materialista, da física newtoniana, né, então que tem a ver com Isaac Newton. Então a partir do momento que na verdade o entendimento da física era só que nós somos matéria, existia uma série de componentes, e existem uma série de componentes que influenciam a forma que nós entendemos até hoje, as fórmulas matemáticas, o universo, a interação do corpo com tudo que acontece, então a matéria com tudo que acontece. E a partir do momento que aconteceram vários tipos de argumentações, né? Então você vê Einstein, por exemplo, querendo trazer novos elementos para a física, tal como nós conhecíamos naquele período. Aparecem também outros estudiosos, outros físicos que começam a questionar o que estava acontecendo, né? Niels Bohr, Max Planck e entre outros começam a fazer uma série de experimentos e começam a provar aí mesmo, a criar um entendimento diferente daquilo que a gente tinha anteriormente. Então a física quântica, a mecânica quântica nasce daí, a partir de uma fonte científica. Então existiam fórmulas matemáticas, existiam vetores físicos, então todos os estudos para provar que, na verdade, o que a gente entende sobre física quântica não é apenas algo superficial, algo místico, mas é algo real. E sendo algo real, na verdade, a gente tem que criar um entendimento também que a gente precisa provar isso cientificamente. Foi o que fizeram. E a partir disso, a escala de frequências vibracionais também ela responde por muitas coisas que na verdade as pessoas não tinham ainda uma forma matemática, né? Então se a gente pensar em termos de onda, né? Então colapso de onda, não existia esse tipo de conhecimento até esse presente momento. Lógico que nas antigas civilizações essa era uma tecnologia já utilizada, mas a gente perdeu essa tecnologia ao longo do tempo. Então a gente percebe o quê? Que a física quântica faz um resgate de vários elementos. E esses elementos são de extrema importância para provar que, na verdade, nem tudo além de matéria é energia, né? Então a gente tem aí o aspecto da consciência, do co-criador, do observador, da observadora, e a frequência vibracional é uma dessas medidas. Então se a gente pensa em relação a uma escala, né? Então como que a gente mede essa escala de frequência vibracional? Existem várias maneiras, né, mas uma das mais conhecidas, inclusive está aqui na minha frente, para eu fazer, né, um estudo junto com você aqui, é a frequência de David Hawkins. Né? Você pode procurar a frequência de Hawkins, a escala de Hawkins, da forma que você quiser, mas basicamente é uma umas formas de mensuração mais famosas que nós temos, e inclusive de a gente entender como que a gente fala de, por exemplo, uma frequência vibracional baixa e uma frequência vibracional alta. De uma certa maneira, isso tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui até dentro de treinamentos avançados, por exemplo, como a Academia da Alquimia da Mente, em relação ao comprimento de onda, né? Então a gente fala, por exemplo, que ondas menores, né? Então a gente pensa maior densidade, então frequências vibracionais mais baixas, a gente tem um comprimento de onda maior. E em contrapartida, se a gente pega frequências vibracionais mais altas, a gente tem o quê? O comprimento de onda menor. Então é mais movimento e menos movimento. Consequentemente,
Isso altera a forma que você lida com você, com o seu corpo, a sua matéria, com a sua mente, com o seu espírito, né? A sua parte energética, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa em relação a frequências vibracionais mais baixas, a gente fala de raiva, de ódio, tristeza, vitimismo, culpa, a gente fala de vergonha, a gente fala de não merecimento, a gente fala, por exemplo, de ganância, no sentido de você só pensar em você, então você, na verdade, não criar algo que seja cooperativo. Afinal, a gente sabe que o ser humano ele não evolui através da competição, mas através da cooperação. Isso é provado cientificamente, né? Orgulho, né? Entre outras frequências. E você pode estar vibrando essas frequências mais baixas nesse exato momento. Em contrapartida, quando a gente fala de altas frequências vibracionais, a gente fala o quê? De uma conexão com o campo quântico, a gente fala com uma conexão com o divino, com o espiritual. Então, independente da sua crença, religião, doutrina, por exemplo, com a fonte divina, com Deus Criador, né, Allah, Krishna, Buda, da forma que você chama, tá bom? O mais importante, Oxalá, né, o mais importante é você se conectar, né? Então, esse seria uma frequência vibracional mais alta. Paz, alegria, amor, felicidade, prosperidade, né? Cooperação. Então você começa a remodelar a forma que você vibra e, consequentemente, isso reflete em você, nos seus pensamentos, nas suas emoções e nas suas atitudes. Então, eu estou resumindo de uma forma que você consiga entender, porque tem pessoas aqui que já têm o domínio básico, ou mesmo ainda nunca ouviu falar, tem gente que já ouviu falar e tem gente que já tem conhecimentos avançados. Então, eu estou tentando englobar tudo que você ouvinte aqui, ou mesmo você que está assistindo agora, enfim, você onde tiver Spotify, Google ou mesmo Apple Podcasts, para dar um entendimento bem bacana, usando um pouquinho da teoria e trazendo um pouquinho da prática. Tem algumas perguntas, e eu até anotei aqui para a gente seguir nesse roteiro, sobre as frequências vibracionais na parte prática. Então, por exemplo, como que você diminui sua frequência vibracional? Então, como que você se torna negativo, né? Às vezes acontece isso. Então, como que eu posso remodelar isso, né? Então, eu estou numa frequência vibracional baixa, como que eu posso alterar isso? Primeiro, né, você tem que ter clareza, você tem que ter entendimento, você tem que saber aonde você está. Se você sabe que seus pensamentos, suas emoções, então a conexão com o neocórtex, né, que seria o nosso cérebro mais evoluído, com o lobo frontal, tomada de decisão, neuroplasticidade, que é uma adaptação que os nossos neurônios têm. Você tem o que é o foco, produtividade, o estado de fluxo, por exemplo. Se você está sentindo que só estão como fala, bombando aí, né, vibrando, ou mesmo você só está conseguindo ter pensamentos negativos, alguma coisa tem errado, tá bom? Em contrapartida, quando a gente pensa no cérebro límbico, vão começar a aparecer experiências do passado. Você vai conseguir só o quê? Pensar em coisas que já deram certo, ou mesmo coisas que aconteceram. Então isso já dá para entender que as suas frequências vibracionais elas estão baixas. Tá? Então, assim, preste muita atenção. Se você vive muito de passado, isso pode reverberar inclusive em doenças. Talvez até você já esteja sendo acompanhada por um profissional, um médico, psiquiatra, psicólogo, um terapeuta holístico, um terapeuta em algum tipo de medicina alternativa, enfim, acupuntura, yoga, pilates, meditações. Independente do seu momento, o mais importante é o quê? Você ter ciência do seu momento. Tá? E nessa perspectiva, por exemplo, você diminui, quanto mais você o que? Vibra negativo, tá? A física quântica, pessoal, é como qualquer matemática, né? Então, se a gente pensa negativo com negativo, dá mais negativo, né? 2 vezes negativo. Então, para você o que? Somar, você sair disso, que seria, né, a próxima pergunta que eu anotei aqui do pessoal que manda nas nossas redes sociais, é como elevar, como subir a minha frequência vibracional, como sair da dor, da tristeza para felicidade, prosperidade, que é o que mais as pessoas chegam na gente, né, conversando e pedindo aí uma dica. Então, assim, para você elevar a sua frequência vibracional, você precisa o quê? Se tornar uma pessoa que você agora não é. Então, para que isso aconteça, então você vai precisar meditar, você vai precisar o quê? Se esforçar, principalmente no sentido de mudar esses hábitos, esses pensamentos, as emoções que estão sendo retiradas do passado. E para que você consiga fazer isso, não tem nada melhor do que você focar no momento presente. Então você precisa, por exemplo, eu falo de meditação porque seria a forma mais certa, mas há um exercício que a gente fala até no tibetano, né? Você se familiarizar com, né, é o significado em tibetano de meditação. Você tem o significado em sânscrito, que é você se interiorizar. Então, quanto mais você conseguir se interiorizar, colocar mais tempo, mais ação, mais energia, tal como a física quântica provou que tudo é energia,
isso vai fazer com que você cada vez mais vibre positivamente. Vibrando positivamente, você vai aumentar a sua escala vibracional e, consequentemente, a sua cocriação, aquilo que você deseja, saúde, felicidade, prosperidade, vai acontecer. Né? E isso só vai reverberar dentro de você se você acreditar, se você fizer alguma coisa diferente, se você, na verdade, focar em coisas diferentes. Né? Então, assim, não tem como, né, uma receita de bolo, às vezes as pessoas pedem, mas você vai ter que alterar os pensamentos, então o pensar, você vai ter que alterar também as suas experiências, então, por exemplo, uma meditação, você fecha os seus olhos e se projeta no seu eu futuro, né? Você coloca novas emoções, então você já se projeta tendo novas experiências. Quais são essas novas emoções que aparecem, que pintam na sua tela mental? E, consequentemente, você mexe naquilo que nós chamamos de cérebro reptiliano, que tem a ver com o cerebelo, dentro da nossa, no encéfalo, né, na parte, na caixa que a gente fala cerebral, vamos dizer assim, encefálica, que é basicamente o cérebro reptiliano, que tem a ver com o seu ser, o seu subconsciente, o inconsciente. Mexendo no seu ser, você o quê? Deixa de ser quem você acha que é e você se torna essa pessoa muito mais preparada, alinhada, com uma frequência vibracional mais alta, tal como você deseja, tá bom? Espero que você tenha gostado esse podcast aqui da Alquimia da Mente. Se você quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e acesse as nossas redes sociais também, Diego Mangabeira Brasil, para nos seguir e a gente cada vez mais estar mais próximos. Curta, comente, compartilhe e compartilhe com aquela pessoa que está precisando às vezes ouvir isso, que está naquele momento, sabe, meio down, meio triste, para que ela consiga começar essa jornada aí de crescimento, de luz, de prosperidade. Eu agradeço demais a sua participação aqui, muita luz e prosperidade. Forte abraço e nos vemos em mais podcasts. Até logo, tchau, tchau.